Então nessa aula agora a gente vai ver o que influencia no preço das opções. Tá? Então alguma coisa a gente já viu, a gente já entendeu que a variação na cotação das ações influencia no preço das opções, tá ok? A relação dessa variação da ação em relação ao strike da opção traz uma influência no preço, na cotação da opção. A gente também já teve uma ideia que o tempo, que a passagem do tempo tende a corroer o valor das opções, porque as opções tendem a perder valor extrínseco com a passagem do tempo, e como as opções é uma soma de valor intrínseco e extrínseco, essa diminuição do valor extrínseco também traz um impacto no valor das opções. E agora nós vamos ver aqui outros fatores que também influenciam no valor das opções. E é importante que a gente tenha um entendimento de tudo isso daí, a gente entender quais são os aspectos, quais são as coisas que influenciam no preço das opções, porque o nosso objetivo, basicamente, é operar as opções, é comprar e vender as opções, tá? Em alguns casos, talvez a gente tenha que comprar e vender as ações, mas em muitos casos vai ser possível a gente operar as opções sem precisar negociar ações, então a gente precisa saber aquilo que influencia no preço das opções, porque o nosso objetivo é comprar por um preço e vender mais caro, ou vender por um preço e comprar mais barato. Dessa forma que a gente vai estar lucrando aqui no mercado de opções. Por ser um curso básico, tá? Eu não vou estar aqui entrando em cálculos matemáticos, em modelo Black-Scholes, entrar com muita profundidade nas gregas, porque esse não é o objetivo aqui, tá? O objetivo aqui é de uma forma simplificada, prática, mostrar aquilo que você precisa saber para realizar operações mais simples, mas que trazem uma boa rentabilidade. Então a gente, para não complicar demais, a gente não vai entrar em muita teoria, mas eu vou no finalzinho aqui da aula mostrar um pouquinho aqui das gregas, tá? Que é importante o entendimento disso daí, mesmo que de forma sucinta, para a gente poder operar de uma forma mais assertiva, tá? Então a gente tem aqui o que influencia no preço das opções. Então separei aqui quatro aspectos, 4 itens, né? 4 coisas que influenciam. Então o primeiro delas é o valor da ação. Então a gente já viu isso daí. As opções são um derivativo das ações, então consequentemente a variação de preço das ações influencia também no preço das opções. Então quanto mais dentro do dinheiro, mais cara é a opção. Por quê? Porque maior valor intrínseco essa opção vai ter. Então como toda aquela opção que está dentro do dinheiro, ela já está dando exercício, então você não precisa de grandes movimentos para aquela opção ter variação de preço. Então aquela opção, ela é uma opção, quanto mais dentro do dinheiro, mais cara vai ser a opção. Quanto mais fora do dinheiro, mais barata será a opção, porque o preço dela está somente baseado em expectativa. O outro aspecto aqui é o tempo restante até o final do exercício. Então o tempo tem uma influência muito grande no valor das opções, tá? A gente já falou sobre isso daí. Então porque quanto mais tempo, maior talvez é a probabilidade de que uma expectativa se concretize. Então se eu tenho o valor de uma ação e a distância desse valor dessa ação até o strike dela é de 10% e eu tenho um mês até um vencimento, eu preciso que aquela ação, dentro daquele mês, se valorize no mínimo 10%, no caso das opções de call. Se eu tenho essa mesma diferença entre o valor da ação e o valor da opção de 10%, mas eu tenho um período de 3 meses, então eu consigo ter uma probabilidade maior que nesses 3 meses essa ação ande no mínimo 10%. Então, quanto mais tempo eu tenho até o vencimento, aumentam as minhas probabilidades de que essa opção entre no jogo, né? Entre no dinheiro, dê exercício. Então, quanto mais tempo, tá? Maior vai ser a expectativa e, consequentemente, maior vai ser o valor extrínseco. Então, quanto mais tempo, mais cara serão as opções. O terceiro aspecto é a volatilidade da ação. Então, o que é a volatilidade da ação? É o movimento. Então, quanto mais a ação ela se movimentar, quanto mais ela cai, quanto mais ela sobe, quanto maior for a variação para cima ou para baixo, a gente diz que maior é a volatilidade dessa ação.
Se eu tenho uma ação que tem grandes movimentos, então preste atenção, se eu tenho uma ação que tem grandes movimentos, eu posso dizer que mesmo aquela opção que está com preço, que está com um strike muito longe, eu posso dizer que tem uma grande probabilidade dessa ação conseguir andar e chegar até aquele valor daquele strike. Se eu tenho uma ação com uma volatilidade muito baixa, uma ação que quase não anda, dificilmente aquela ação ela vai andar até chegar naquele strike que eu preciso que dê exercício. Então, quanto maior a volatilidade, maior vai ser o preço da opção, porque mais provável vai ser que aquela opção dê exercício. Então, a volatilidade também aí tem uma influência no preço das ações. E o quarto aspecto, taxa de juros. Então, quanto maior for a taxa básica de juros, que é a Selic, né? Então, quanto maior a Selic, mais cara é a opção. Então, a gente tem aqui em resumo, tá? Desses quatro aspectos aqui. Quanto mais tempo para o exercício, quanto maior a volatilidade e quanto maior a taxa de juros, mais cara será a opção. Então, são aspectos que são diretamente proporcionais. Quanto maior a volatilidade, quanto mais tempo para o vencimento, tá? E quanto maior a taxa de juros, mais cara será a opção. Essa, em termos de... Lógico que a opção é uma conjugação de todos esses aspectos, tá? Então, não adianta... Ah, está muito longe, mas a opção até que está barata. Por quê? Porque às vezes o juros está baixo ou a volatilidade dessa ação não é muito grande, etc e tal. Então, embora, como eu falei anteriormente, embora o foco aqui não seja a gente entrar em detalhes nas gregas, mas existe aí uma grega relacionada a cada um desses fatores que influenciam o preço da opção. E aí essa grega nos ajuda a saber, né, a metrificar a influência desses aspectos no preço das opções. Então a gente tem aqui, existem alguns sites que mostram o valor dessas gregas aqui para a gente, na hora da gente operar as opções. O site opções.net.br é um desses sites que traz essa informação para a gente gratuitamente, tá? Algumas plataformas, alguns robôs, né, também nos trazem essas informações, o OpLab, alguns robôs, né, também traz isso aí para a gente, mas algumas home brokers normais não trazem esse tipo de informação e a gente precisa realmente buscar isso daí em algum outro site. Então nós temos aqui as gregas Delta, Gama, Theta, Vega e Rho. A Delta, ela se refere à variação do prêmio em relação à oscilação do preço do ativo. Então quer dizer que ele faz uma relação da variação do preço da ação, né, o qual vai ser a relação, a correspondência do valor daquela ação no valor da opção. Tá? Então se eu tenho aqui uma ação que suba R$1, esse R$1 que sobe a ação vai trazer um impacto diferente no valor dessa opção. Então às vezes a variação de R$1 na ação pode trazer um impacto de 50 centavos no valor da opção, pode trazer um impacto de 80 centavos no valor da opção, pode trazer um impacto de 10 centavos no valor da opção. Então o delta, tá, ele serve para isso daí, para mostrar para a gente para cada R$1 que a ação mude de valor para cima ou para baixo, quanto esse R$1 vai ser de variação lá no preço da opção. A segunda grega é o gama. Então ele mede em quanto variará o delta da opção ao oscilar o preço do ativo. Então ele vai fazer aí, né, ele vai fazer uma relação entre o delta e o preço da opção. Nós temos o θ, que é o tempo. É um dos aspectos aí importantes de entendimento, de compreensão na influência no preço da opção. Tá? Existem muitas operações que são baseadas, né, como principal fator de decisão o θ. Tá? Então, como o fator tempo ele tende a derreter o valor, a diminuir o valor extrínseco, então muitas das operações que você pode montar é com tempo a seu favor, então essa informação do θ é importante. Então o θ é a variação do prêmio, né, ou seja, do valor da opção com a passagem do tempo. Então você vai olhar lá, para cada dia essa opção, por exemplo, vai perder 10 centavos. E aí você vai vendo, então passou um dia, a ação não mexeu, a opção perdeu 10 centavos. Passou mais um dia, a ação não mexeu, a opção perdeu 20 centavos e assim vai. Tá? Então a gente consegue ver, olhando o θ,
quanto que aquela opção vai perder de dinheiro com a passagem do tempo. Nós temos o Vega, que é a variação do prêmio frente à oscilação da volatilidade, que é mais um dos aspectos que influencia no preço da opção, e nós temos o Rho, que é a variação do prêmio em relação à oscilação da taxa de juros. Então, para as nossas operações que a gente vai ver aqui, o θ é muito importante, tá? E o delta também a gente vai estar utilizando. As outras aqui, a taxa de juros influencia muito pouco, e o gama, em alguns momentos só que a gente vai levar em consideração. Mas o fator tempo e o delta também para a gente poder ver, para a gente poder decidir ali pela melhor opção, também vai nos ajudar, tá ok? E aí assim então, o objetivo aqui foi mostrar bem rapidamente essa questão aqui das gregas, mas mostrar para você quais são os fatores que influenciam no preço das opções e aos poucos a gente vai reforçando e você vai entendendo como que funciona tudo isso daí de forma conjunta e como que isso daí impacta realmente no preço das opções. É importante você entender isso daí para quando você chegar lá na frente, na hora de operar, você saber se uma opção está barata ou se está cara, tá ok? E você saber o que pode acontecer no futuro, quais são os impactos do tempo na variação daquele preço daquela opção. Então é isso daí, até a próxima aula, bora crescer, tamo junto!